Talvez na forma biológica como os primeiros descendentes de Adão foram criados, talvez o incesto não tivesse problemas. É possível. Depois de um tempo, a relação incestuosa começou a ser problemática, e aí por isso Deus proibiu a relação entre irmãos ou parentes muito próximos e se tornou uma abominação. Mas talvez naqueles primeiros momentos ali, não fosse compatível a relação incestuosa. Então Caim casou ou com uma irmã, ou com uma sobrinha ali, caso algum dos outros filhos de Adão não mencionados na Bíblia tivesse uma filha e tivesse casado com ela. Né? Agora eu não sei como é que vão dirigir as próximas. Gostaria de saber a estatura de Adão. Eu já vi bastantes estudiosos dizendo que tem 3,5 metros, falou que 4,5 metros, teve 4 metros. Se existe realmente essa possibilidade de ser identificada a altura de Adão, se na escavação aí, na geologia, houve essa possibilidade de não temos. O mais próximo que nós podemos chegar para responder essa pergunta vem de duas fontes. Uma delas da própria tradição judaica e bíblica, que fala que nos tempos antes do dilúvio havia gigantes, Néfilins, sobre a terra. E a tradição judaica entende que esses Néfilins, esses gigantes, eram homens poderosos e que os antediluvianos eram de uma estatura muito acima da que nós temos hoje. Ellen White, que é a segunda fonte, diz que Adão tinha aproximadamente o dobro da altura dos homens atuais e que Eva tinha mais ou menos a estatura do seu ombro, mais ou menos. Então, é a única declaração que temos de Ellen White. Então, há uma dedução. Se Adão tinha o dobro da estatura dos homens atuais, aproximadamente 4 metros, vamos dizer isso. Mas uma fonte assim precisa, era 3,70 metros, isso não há. O que há é Ellen White falando que era o dobro, aproximadamente, da estatura dos homens atuais e que Eva batia mais ou menos no seu ombro. Então há um cálculo aproximado de 3, 4 metros, alguma coisa assim. Pastora, hoje o senhor falou sobre a crucifixão, né? Eles costumavam crucificar mulheres também? Nós não temos muitos relatos na história. Existe um relato de algumas escravas que foram crucificadas, mas é muito esparso. Por que razão? Pelo machismo da época, as mulheres quase não entravam em depoimentos históricos. As mulheres não eram muito contadas. Então é possível que houve mulheres crucificadas também, mas nós não temos essa declaração. Em Roma, a mulher tinha mais papel social do que em Israel. Os judeus eram mais conservadores, mais machistas, vamos dizer assim. Em Roma, as mulheres tinham um papel social maior, em Roma e na Grécia. Porém, a mulher de Roma era cidadã romana, então ela jamais seria crucificada, principalmente depois que eu contei lá a jurisprudência criada por Cícero. Em Israel, se houvesse caso de mulheres condenadas, dificilmente até um tribunal lavraria uma causa contra uma mulher, um tribunal romano não se reuniria para isso, dificilmente haveria casos. Então nós temos uma menção de algumas escravas que quando Bar Kokhba teve seus homens crucificados, havia algumas mulheres também ali, que também foram colocadas na cruz, também na Via Ápia, mas só isso, muito pouco. Infelizmente a história passada é um quebra-cabeça de 5.000 peças, das quais 4.000 estão desaparecidas, então alguma coisa a gente tem nos buracos. Pastor, eu quero dar os parabéns pelo programa Novo Tempo. Louvado seja Deus, obrigado. E duas coisinhas. A primeira, eu sempre procurei e não achei um vídeo que o senhor esteve no Jô Soares defendendo. Queria só comentar sobre isso. E o segundo, sobre o coração de Faraó. Que às vezes nós lemos a Bíblia e parece que a Bíblia parece, às vezes, a gente lê uma coisa e é outra, né? Parece que Deus endureceu o coração dele. Poxa. Como diz os quartejadores, vamos por partes. Sobre o Jô Soares, foi uma bênção que Deus deu já há alguns anos atrás, que eu dava aula, nessa época eu dava aula em outras faculdades do UNASP. Hoje eu só dou aula para teologia, mas no passado eu estudei para todos os cursos do UNASP. E uma vez eu estava falando em sala de aula que eu ficava chateado como é que o nosso povo é tímido. Nós temos uma doutrina maravilhosa, nós temos consistência. De novo, como eu falei para o coral quando eu estava fazendo a mensagem, é uma observação que eu estou falando de quem veio de fora da igreja adventista. Eu não nasci adventista. Eu tive que me acostumar a ser adventista.
O Adventismo me foi apresentado. E eu vou falar até como alguém que veio de fora. A doutrina dessa igreja, ela é fantástica. O problema é que o povo, às vezes, é tímido demais para falar o que a gente acredita. Às vezes nós pedimos desculpa por ser adventistas. Sabe? Desculpa por eu ser cristão. E eles têm que ter quase um orgulho santo disso. E mencionando isso em sala de aula, eu falava assim, olha, por exemplo, o Jô Soares. Eu vejo gente lá falar cada bobagem. Um dia eu vi um camarada numa entrevista sobre urinoterapia. Não preciso nem explicar o significado. Pediram para eu falar bem devagar, que alguém está traduzindo para o espanhol, né? Então, desculpa, ajude-me aí para... Então, eu falei assim, nós temos que ir lá para falar o que a gente acredita. Eu queria ver um adventista lá. E um aluno da sala, que era um ex-adventista, pegou aquilo ali e mandou um e-mail para a Rede Globo. E onde eu cheguei para dar aula lá estava o recado da Rede Globo que eles queriam conversar comigo. Eles então leram o livro. A minha esposa achou interessante que duas coisas que nos chamaram a atenção. Primeiro, que a moça, quando ele vai fazer uma entrevista com a pessoa, elas vão jogando um papel no chão assim para marcar o tempo. E ele estourou o tempo com a entrevista, então significa que ele gostou. Uma coisa interessante que ele perguntou para mim assim, por que Judas traiu Jesus Cristo? E eu, para aproveitar e fazer uma propaganda, eu falei assim, Jô, de todos os livros que eu já li, o que mais me chama a atenção é o livro Desejado de Todas as Nações, que diz que, aí antes que eu desse a resposta, ele me interrompeu e ele completou. Eu sei que Judas não queria que Jesus morresse crucificado. Judas queria provocar que Jesus se revelasse como Messias. Que Judas acreditava que se Jesus fosse preso, ele ia aparecer com a luz, os anjos do céu iam vir a salvar Jesus. Eu falei, isso mesmo. A minha esposa depois ficou preocupada com essa fala, porque ela falou, meu amor, o Jô Soares falou aquilo ali, você concordou, e como aquilo, sabe que para a gente tomar a fama de herege pouco custa, né? Eu falei, mas o Jô Soares estava certo, Ellen White diz aquilo mesmo. Aquilo não estava na pauta que eu havia feito, que eu não marco nada com ele antes. Ele tem uma pauta e um ponto, que alguém fica dando as orientações para ele, mas ele foge da pauta. Ele foge da pauta. E ele nunca leu o Desejado, ou, eu tenho duas explicações, ou foi uma tremenda uma coincidência, ou ele tinha o conhecimento do Desejado de Todas as Nações. Entendeu? Porque essa questão de Judas não querer que Jesus morresse não é um conhecimento popular. Depois disso, passaram-se 2 anos, eles repetiram uma, 2 vezes o programa. Aí tem muita coisa, Jô Soares. Eu confesso que eu fui meio relapso para guardar isso aí. Eu tinha uma fita de VHS que acabou sumindo, e eu confesso que até me protegi, porque como rolou muito no Brasil, eu não esperava que ia dar essa repercussão toda, eu fiquei com medo. Se tem uma coisa que eu vou confessar aos irmãos, sem demagogia nenhuma, que eu corro é de exaltação própria. Corro, estou falando sério. Cada um sabe o ponto que Satanás pode pegar. E como eu falei com vocês aqui, eu louvo a Deus pelas bênçãos que Ele me deu. Eu sei, irmãos, não vou ser hipócrita aqui agora. Quem canta bem, sabe que canta bem. Quem prega bem, sabe que prega bem. Quem desenha bem, sabe que desenha bem. Quem faz... Sabe, agora imagina, você fez aqui o cenário, alguém imagina, você sabe que tem o dom, senão você não ia ser bobo de fazer um cenário. Então cada um sabe o talento que tem, mas Satanás pode usar isso contra você. Então eu louvo a Deus pelas coisas que Deus me deu, mas eu não tenho medo. E eu fiquei com medo de virar o homem de Jô Soares. Cada hora que eu vou à igreja, alguém... E muita gente fala, eu quero passar isso na igreja de sábado, eu quero que você traga o DVD para gente. Aí eu fiquei com medo de parecer um exibicionismo. Acho que inconscientemente, que a melhor coisa foi até a minha esposa, que está fazendo mestrado em psicologia, você inconscientemente sabotou guardar. Porque eu não mentia. Quando alguém pergunta, você tem cópia? Não tenho. Não estava mentindo. Porque realmente essa fita sumiu. 2 anos depois, eu chego um dia em casa e o telefone toca. Aí me falou, tudo bem? Você teve com o Jô Soares numa entrevista? Eu falei, sim. Você gostaria de voltar ao Jô Soares? Eu falei assim, não. Moça, por quê? Eu falei, porque eu já dei uma entrevista lá. Sim. Foi quando? Eu falei, foi há 2 anos. Pois é, mas você não poderia voltar? Eu falei, olha, desculpa, eu estou achando que você é um trote. Ela falou, eu estou percebendo, mas não é não, é daqui mesmo da Rede Globo. Eu falei, mas quem me ligou da outra vez foi a Renata Hidalgo. Ela falou, pois é, mas que a Renata Hidalgo tem mais de 2 semanas tentando te achar, eu não acho. Você poderia? Eu falei, então tá, a Renata ligou, e aí ela falou que o próprio Jô Soares pediu uma segunda volta lá. E me chamou a atenção que essa Renata Hidalgo, a jornalista do Jô Soares, ela foi ao NASP, ela conheceu o NASP, conheceu o nosso museu lá, eu dei literatura da Bíblia para ela ligava lá para casa, ficava mais de 1 hora no telefone.
E na minha cabeça ela estava fazendo a pauta da Rede Globo. Pena que depois ela saiu da Globo e eu perdi o contato com essa menina. E um dia ela falou assim, vamos parar de gastar o dinheiro da Rede Globo e vamos ao que interessa? É sobre o que você gostaria de falar? Eu falei, mas eu pensei que a gente estava fazendo a pauta. Ela falou, não, só estava conversando com você, que eu gosto de conversar sobre a Bíblia com você, mas eu ficava com vergonha de ficar ligando para você. Eu falei, tá, mas como assim sobre o que eu quero falar? Não, porque o Jô Soares falou que você pode escolher sobre o que você quer falar. Aí eu falei, pois eu quero continuar falando sobre Jesus e a Bíblia. Ela falou, tá bom. Aí ele deu 2 blocos. Aí, na segunda vez, foram 2 blocos de entrevista. O pessoal que assiste ao Soares diz que é difícil dar 2 blocos. Deu 2 blocos. E depois de um tempo, parece que eles queriam dar uma outra entrevista lá, mas eu estava viajando, não me acharam mais e ficou por isso mesmo. Então, louvo a Deus por isso. Foi essa aí a história do Jô Soares. Uma vez aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, alguém assistiu na Globo Internacional e me deu uma cópia do segunda entrevista, que está lá em casa em algum lugar, em DVD. Então foi assim, graças à experiência. Agora você fez uma outra pergunta, Coração de Faraó. Eu daqui a pouquinho vou dar uma palestra sobre arqueologia e vou falar de expressões idiomáticas da Bíblia. Vocês sabem que a Bíblia tem expressões idiomáticas que nós temos que entender com a época. E expressão idiomática não se traduz. Por exemplo, aos irmãos de fala hispana. Se eu chegar... O espanhol parece muito com o português, né? Mas só parece. Porque se eu disser em português que uma mulher está embaraçada, a mulher está embaraçada, não é embaraçada como está embaraçada em espanhol. Se eu disser também assim, eu te estranho muito, não é a mesma coisa em português, muda o sentido completo. Se eu pegar em inglês, it's rain dogs and cats, e traduzir o pé na letra em português, está chovendo cães e gatos, não vai fazer sentido nenhum. Como também não fará sentido em alguns idiomas, falar que eu estou morto de cansado. O problema é que a Bíblia é um livro escrito há 2000 anos, muitas expressões idiomáticas se perderam, e algumas, na hora de traduzir, fica difícil. Como dizem os italianos, tradutor e traditório, e tradutor é um traidor. E dessas expressões idiomáticas, eu vou explicar algumas delas agora, tem a do Coração de Faraó. Para explicá-la, eu tenho que mostrar um pouquinho como era o mundo do julgamento egípcio. Os egípcios acreditavam que quando a pessoa morria, a alma dessa pessoa, mas o sentido de alma para os egípcios não era o mesmo sentido de alma que os gregos vão ter lá. Não vou explicar isso aqui porque é meio complicado, mas só para saber, está sendo filmado, é bom ter essa distinção. Alma para o egípcio não era a mesma coisa de alma para os gregos. Mas o sentido, a alma, Samek, a alma ia para o mundo de Osíris. Então imagina que aqui está o trono de Osíris. Então você tem no livro dos mortos essa descrição. Anubis, o deus Anubis, que é aquele em forma de cachorro, ele pegava a pessoa e levava até o mundo de Osíris. Mas antes de chegar a Osíris e receber o paraíso, a alma tinha que passar pelo juízo final. E qual era o juízo? Havia uma balança, e embaixo da balança tinha um deus em forma de crocodilo, chamado Amzut. O Amzut, o deus em forma desculpa, eu falei errado, a alma em egípcio é Sa. Sa é o nome de uma divindade. Esse deus Amzut, em forma de crocodilo, era o deus dos infernos. Os egípcios acreditavam que o crocodilo era o deus dos infernos. Tanto é que eles acreditavam que o crocodilo ficava na beira do rio Nilo, imitando o choro de uma criança. E quando a pessoa ia acudir pensando que era uma criança, o crocodilo devorava a pessoa. Daí vem a expressão que usamos até em português, lágrimas de crocodilo. Já ouviram essa expressão? Vem dos egípcios. Então, como era o julgamento? O deus Anubis pegava o coração da pessoa e colocava numa balança. No outro prato da balança, colocava a pena da deusa Maat. Maat era a deusa da justiça. Então imagina, num prato, a pena da deusa Maat. No outro prato, o coração. E começava o deus Thoth, que era um outro deus, fazer perguntas. Você já roubou? Já matou? Já traiu? Você evidentemente tinha que responder não. Se respondesse sim, você estava se condenando. Porém, se a pessoa tivesse cometido um pecado e mentisse, o coração denunciava o pecado dele. Sabe como?
o coração começava a pesar mais do que a pena da deusa Marte. Mas o que fazia o coração pesar mais não era o material do que ele era feito, era o fato do coração dizer a verdade. Então, sabe o que os egípcios fizeram? Na arqueologia nós descobrimos que algumas múmias, quando fazem o raio-x da múmia, percebem que no lugar do coração havia um escaravelho de pedra, um besouro, um escarabarro de pedra, um besouro. Aquele besouro estava no lugar do coração. E por quê? A explicação é a seguinte: os egípcios acreditavam que quando ele morria, o deus Anubis ia pegar o coração de pedra e ia ficar enganado. Como pedra não fala, ele ia colocar o coração de pedra na balança, e o fato do coração de pedra não denunciar os pecados dele era uma garantia que ele iria entrar no paraíso independente dos seus pecados. Então era vantagem ter um coração de pedra. E quando a pessoa estava viva, os sacerdotes do deus Ra faziam já o seu escaravelho de pedra, o seu besouro de pedra, para que quando você morresse, fosse colocado dentro da sua múmia no lugar do seu coração. Então ter um coração de pedra significava garantia de que nada vai me acontecer no dia do juízo. Pegaram essa informação? Agora mais uma. Na língua hebraica, diferente do nosso idioma, quando alguém insiste em fazer uma coisa que eu não concordo, você fala assim, vamos supor, por exemplo, a minha esposa estava resfriada, por isso que ela não veio ontem, estava com febre, como eu falei com você. Vamos supor que, resfriada, a minha esposa fala assim, olha, eu quero tomar sorvete. Eu falo, meu bem, não tome sorvete. Vamos supor que ela insistisse, eu quero tomar sorvete. Eu falo, não tome. Se a pessoa insiste demais, eu acredito que em espanhol não é diferente, em português, como é que eu falaria? Perdendo a paciência. Toma sorvete. Lógico que eu vou falar nunca assim com minha esposa, apenas uma ilustração. Toma o sorvete. Não vou falar mais nada, vai lá, toma o sorvete. Se eu olhar pela gramática, eu estou dando para ela uma ordem, um imperativo, não é? Mas eu, na verdade, estou mandando que ela tome o sorvete? Esta ordem é apenas uma maneira idiomática de dizer que eu estou aceitando a insistência dela. Agora, sabe como é que eu falaria para ela em hebraico? Eu farei você tomar sorvete. Em português eu digo, tá bom, não falo mais nada, vai, toma sorvete. Em hebraico eu diria, eu farei você tomar sorvete. Mas na verdade não é que eu vou fazê-la tomar sorvete. Eu vou apenas respeitar a teimosia dela. Lembra do contexto do coração duro de pedra? Que significava o quê? A certeza de que nada vai me acontecer no dia do juízo, porque o meu coração de pedra impedirá que os meus pecados sejam denunciados. Por isso que a Bíblia fala, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus aceitou a teimosia de Faraó, porque as pragas estavam caindo e mesmo assim ele continuava duro. Por quê? Ele sabia que mesmo negligenciando o seu povo, que o povo dele estava sofrendo por causa da teimosia dele, ele não teria o juízo do Deus Osíris, porque ele tinha um coração de pedra. Então por isso que a Bíblia faz uma ironia. Deus endureceu o coração de Faraó. É uma expressão idiomática. Não sei se eu expliquei ou compliquei. Deu para explicar? Tranquilo? Irmãos, acho que a última pergunta então, porque agora o tempo eu demorei mais do que devido. Dinossauros. Eu não sou um paleontólogo. Devendo. Não, só uma coisa. Se for uma coisa simples, eu posso responder. Deus criou os dinossauros ou não? Existem várias teorias. Repito que eu não sou paleontólogo. Agora eu não estou falando com uma autoridade. Uma das teorias que é a que mais como é que eu diria assim? Mais me impressiona, mais eu aceito, mais me convence, é a seguinte. A Ellen White diz que o que Deus não criou não entrou na arca. Então havia coisas vivas que Deus não havia criado. Satanás não pode criar nada ex nihilo. Satanás não pode criar vida de não vida. Mas Satanás pode, a partir de algo vivo, criar coisas modificadas. Compreenderam? Satanás pode modificar a natureza. Os dinossauros, e a Sr. White diz no livro Spiritual Gifts, que se houve um pecado acima de todo o outro pelo qual Deus trouxe o dilúvio da humanidade, esse pecado foi
the amalgamation between beasts and men. A amalgamação entre homens e animais. O problema é que, como o texto do inglês antigo está redigido, pode dar a entender que ele modificou até as pessoas também, pré-diluvianas, e aquilo foi a gota para Deus trazer o dilúvio. Disto posto, alguns dinossauros não parecem ter simetria. Não fiquem impressionados com filmes como Jurassic Park, porque, por exemplo, o Tiranossauro Rex, o T-Rex, ele não corria como no filme do Jurassic Park. Ele não tinha simetria. O Tiranossauro Rex, pelo que eles fazem dos esqueletos, ele arrastava. Ele não tinha condição de correr com aquele rabo, aqueles braços atrofiados, ele não tinha equilíbrio. Ele se arrastava. Ele não era um predador. O Tiranossauro Rex era um carniceiro. Não no sentido deixa-me explicar. Carniceiro, em espanhol, tem outro sentido. Açougueiro. Como eu posso explicar? Que não ser um predador, pelo que... Não era carnívoro, pero solo comía lo que... Los dinossauros... Carroñero. El dinossauro Tiranossauro Rex era um carroñero. Agora, quedou fácil de entender? Então ele comia restos de caça deixados por outros predadores, como urubu, como corvo, tá certo? Não tinha simetria. O cérebro era muito pequeno para o tamanho da massa craniana, os bracinhos da caixa craniana, os braços muito pequenos e atrofiados. Esses animais parecem ser mais resultado de modificação genética do que produto da natureza original. Como, por exemplo, aquele cachorro Doberman. O Doberman é fruto de cruzamento genético. Por isso que o Doberman é um cachorro difícil de ser adestrado e é um cachorro que sofre constantes hemorragias e dor de cabeça. Ele tem cefaleia, porque o cérebro do Doberman é muito grande para a caixa craniana dele. Então os dinossauros também têm essa aparência de serem animais não simétricos, animais que são mais frutos de mistura genética do que da natureza. Disto posto, é possível supor que antediluvianos fizeram cruzamentos genéticos que geraram criaturas estranhas e por isso não foram preservadas na arca e morreram no dilúvio. Mas esta é uma teoria, e eu não sou um paleontólogo, então eu tenho que ser humilde aqui para a gente... O senhor faz uma evangelismo diferente, ele quer atingir de uma área mais secularizada, né? Como que está sendo essa abordagem no mundo para a sociedade científica, para as pessoas que são até ateias? O senhor chega com essa abordagem com provas históricas e introduzindo Cristo e a nossa doutrina em relação a tudo que o senhor estudou aí. Bom, para isso eu demoraria mais tempo para responder. Vou dar só umas pinceladas. A primeira coisa, por que eu falei que demoraria mais tempo? Porque uma das palestras que eu quero preparar para as igrejas é de apologética. Apologética é a defesa racional da fé. E principalmente ensinar a igreja, desculpe a petulância, ensinar a que nós possamos defender a verdade com classe. Às vezes nós somos um pouco, não muito ortodoxos para defender o que nós queremos. Eu vou dar exemplos para você. Uma vez a minha esposa estava no salão de beleza. E nós estávamos dando estudo bíblico para a filha da cabeleireira, que estava indo à igreja, preparando-se para o batismo. A minha esposa sempre testemunha para ela e tudo. E chegou uma adventista. E tinha uma outra adventista. A que chegou, a terceira adventista, começou na hora toda e falou assim: pois é, quando eu era criança, eu brincava com o negócio do sábado, meu pai morreu falando que nunca podia transgredir o sábado. E a gente tem coisa mesmo que preocupar com o sábado mesmo, porque passou de 6 horas da tarde, no pôr do sol, eu não gosto nem de lavar louça de casa. E a gente tem que preocupar porque o decreto dominical está saindo, não é? E eles vão nos perseguir, não é? Não é? E a minha esposa não tinha onde enfiar a cara. Aquela pessoa achava que estava testemunhando. Entendeu a questão? Mas ela não estava fazendo bico. As pessoas não estavam preparadas para ouvir o sábado daquele jeito. Eu lembro que uma vez eu estava no avião também, um adventista começou a puxar conversa alta comigo sobre trindade, sobre coisa. Eu falei, tem que estar falando para o pessoal ouvir. Não é assim.
Sabe, a gente tem que... O evangelismo, se me permitem comparar, é como um namoro. Você está com sua esposa aí do lado. Se você chegasse no dia que a conheceu e desse um beijo nela, ela não tapa na cara. Tem que ter uma corte, uma amizade. Assim que funciona. A gente já quer de cara lascar a doutrina na cara da pessoa. Primeira coisa que tem que fazer. I need to be a nice guy. I must be a nice guy. Essa é a primeira coisa que tem que ser. Alguém que merece ser ouvido. O primeiro estudo bíblico que eu tenho que dar para uma pessoa é a minha vida. Eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa que merece ser ouvida. Tem muitos alunos na universidade que queimam a imagem da igreja, que ele quer ficar debatendo com o professor de evolucionismo. Não é momento daquilo. Não é momento daquilo. Eu estou na USP, esse meu segundo doutorado eu estou fazendo na USP, minha esposa veio fazer o mestrado na USP. E há momentos que a gente tem gente falando postura evolucionista, mas nós sabemos a hora de colocar. E o pessoal me respeita. Tanto é que eu já falei com o meu grupo, eu oro por vocês. E eles agradeceram. Eu tenho amigos ateus, um já foi até o NASP já. Então a gente tem que saber a hora de colocar, nunca confrontando, a gente tem que ter classe para colocar coisa. Classe, modos, etiqueta. Assim como tem etiqueta de como se portar a uma mesa, como evitar certas coisas, tem etiqueta para saber evangelizar. Desculpa falar essa franqueza, irmãos. Regras de etiqueta para saber evangelizar. Senão você acaba fazendo uma propaganda contrária. Tem gente que acha que tem que já soltar. Não é assim que a coisa funciona. Outro detalhe. Às vezes, eu estou dando alguns pincelados, não falei precisar de uma palestra inteira. Nunca comece com a Bíblia. Porque as pessoas não vão aceitar. Imagina um muçulmano chegando para você agora e falando assim: Mohammed é o profeta de Deus. E você fala: como é que você me prova? Ele vai abrir o Alcorão, vai te convencer? Ele vai mostrar no Alcorão que Mohammed é o profeta de Deus, mas vai convencer você? Por que não? Você não aceita o Alcorão. Pois você também está querendo começar com a Bíblia e não aceita a Bíblia. Primeiro eu tenho que partir com ele da possibilidade da existência de Deus. Depois que eu trabalhar a possibilidade da existência de Deus, a possibilidade desse Deus se comunicar. Depois da possibilidade desse Deus se comunicar, mostrar a Bíblia como livro da comunicação de Deus. É o terceiro passo. Testemunho acima de tudo. Mostrar que você não é uma pessoa alienada. São os passos que eu dou. Sabe? E graças a Deus nós já tivemos a oportunidade de batizar algumas pessoas. O Evidências tem um grande número de pessoas que assistem, que são ateus, céticos e mandam cartas para lá. Então, por exemplo, no programa Evidências, eu não apresento de terno e gravata, porque o programa do pastor Fernando Iglesias, que teve com vocês agora, tem um propósito diferente. Eu não coloco ninguém cantando no final do programa. No meu programa não dá certo. Se vocês olharem o programa Evidências, ele tem um formato diferente. Eu não uso gravata. Eu não me apresento como pastor. Eu me apresento como professor. Por que eu estou fazendo esse outro doutorado na USP? Não é para agradecer, não. É porque alguém tem um doutorado na USP, ele já vai parar para ouvir mais. Eu estou escrevendo um livro chamado O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. E nesse livro é um livro para ateus. E no livro eu estou usando Goethe, Voltaire, Karl Marx, mostrando que eu leio esses autores também. Quebra o preconceito. Puxa, como é que você lê tudo isso aqui? Então a gente tem que saber a linguagem que usa com eles e tudo mais. E graças a Deus, na Bahia já batizou um professor ex-ateu, professor de medicina, está batizado na Bahia, alguns lá. Um homem, só um exemplo para vocês, tinha um homem que também era ateu, não aceitava religião nem nada, e ele assistiu o programa Evidências. Quem me contou isso foi um aluno meu. Eu ia batizar essa família e não pude porque estava viajando. E a mulher teve uma série de conferências na cidade, e a mulher começou a ir à série de conferências, escondido do marido. E quando chegou um dia, ela falou para ele assim: eu estou indo à série de conferências. Ele falou: de quê? Dos crentes? Eu já falei que eu não aceito crente, não aceito Bíblia. A mulher falou assim: mas eu só estou te contando que é o seguinte, eu descobri que essa igreja que está fazendo a série de conferências é a igreja daquele programa que você assiste na TV Bandeirantes. Você tem certeza? Ela falou: tenho, porque o menino que está falando lá diz que é aluno daquele moço lá. Olha, tem certeza, vamos lá para você ver. Ele foi e falou: sou professor, sou aluno dele, sim. Ele falou: bom, se é daquele programa, então eu aceito. E graças a Deus batizou o marido, a esposa e a filha. Então, louvado seja Deus. Só que o secularizado, você não vai ganhar assim 300, 400. Mas o que converte já vale a pena. Só por uma pincelada assim, algumas coisas. Um último detalhe.
quando você for evangelizar essas pessoas, aprenda a fazer perguntas. Ele sempre vai chegar para você com pergunta, mas ele quer te colocar na parede. Por exemplo, se Deus existe, quem morre criancinha? Onde estava Deus em Auschwitz? E mal você para pensar na primeira resposta, já te joga uma outra, você tem que encostar na parede. Admita o seguinte: você não é obrigado a ter a resposta para tudo só porque você crê na Bíblia. O universo está cheio de mistérios. Por que eu comecei falando que o que eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Seja humilde. Agora joga para ele que ele também tem perguntas que ele não tem a resposta. Por exemplo, nesse livro eu estou trabalhando assim, nesse livro, O Ceticismo da Fé. Eu estou mostrando, por que o livro chama O Ceticismo da Fé? Eu estou mostrando no livro que eu sou crente porque eu sou cético. Tem muita coisa que eu não aceito, que eu não consigo acreditar, por isso eu creio. Quer um exemplo? Tem uma frase em latim que diz assim: ex nihilo nihil fit. Traduzindo, do nada, nada se faz. Desde nada, nada se hace. Do nada, nada se faz. Isso é óbvio. Um monte de nada com um monte de nada é igual a nada. Eu tenho um punhado de nada aqui, com o seu punhado de nada, nada. 0 mais 0, 0. Se do nada nada se faz, pergunte ao ateu por que hoje não existe algo ao invés do nada. Algumas perguntas que eu faço para eles. Porque Albert Einstein provou, juntamente com Hubble, que o universo teve um começo. Essa é a teoria da relatividade de Einstein. E o Big Bang. O universo teve um começo. Se o universo teve um começo, o que havia antes do universo? Se ele é ateu, ele é obrigado a responder que havia o quê? Nada. Se não havia nada, por que hoje há algo? Entende a questão? Se antes do universo não havia nada, por que hoje há algo? É mais sensato acreditar que ao invés de nada, havia uma causa sem princípio, que causou tudo que existe, eu chamo de Deus. Uma vez que eu falei isso na Unicamp, alguém levantou a mão, o ateu falou assim: tá bom, eu até admito, mas e se esse Deus que você está falando aí foi criado por um outro Deus? Eu falei com ele: então esse outro que é Deus, esse é criatura. Tem que ser alguém que não teve começo. Então faça as perguntas. Se não havia nada, por que hoje há algo? Segundo, por que a música ao invés de ruído? Pode olhar que as coisas não simplesmente existem, mas elas existem em ordem, em organização. Hoje a aluno estava falando assim, quando a gente estuda medicina lá no mestrado, a gente tem que ter um Deus. Você vendo assim, detalhes da gente, o pseudópode ali, a célula ali, os falsos pés ali, tem que ter alguém. Porque além de existir algo já um mistério, por que a música ao invés de ruído? Pessoal da mão, por que a música ao invés de ruído? Tem que ter um maestro. Tem que ter um maestro. Então faça perguntas para ele. O dia que você provar para mim que do nada se produz alguma coisa, como é que vida vem de não vida, eu me torno ateu. Mas eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Quando eles falam, por exemplo, toda regra tem exceção. O pessoal não gosta de falar assim, né? Toda regra tem exceção. Isso é uma regra? Isso é uma contradição. Se toda regra tem exceção, isso é uma regra, então ela tem que ter uma regra que não tem exceção, então já se quebra. Entendeu a questão? Faça perguntas. É bom fazer perguntas. Tem vários achadores da arte. Tanto é que em inglês tem um trocadilho que alguns falam de archaeology. Não archaeology, archaeology. Sabe? Não tem como traduzir esse trocadilho, né? A arqueologia da arte, vamos dizer assim. Inclusive, Barry Jones, que foi o homem que inspirou o personagem Indiana Jones, foi um dos que disse que encontrou a arca. E um outro famoso que disse que estava lá no lugar do Calvário é um ex-adventista que já faleceu, chamado Ron Wyatt. Ron Wyatt foi um homem que infelizmente mentiu e quase colocou o nome da igreja na lama. Ele foi inclusive proibido de pregar nas igrejas. E Richard Graves, que era um dos secretários dele, foi lá refazer os cálculos, tudo mentira. Tudo mentira. E eu vou até aproveitar a sua pergunta
daqui a pouco falar da arca, vou aproveitar a sua pergunta para dar as identificações de um falso achado. E com isso eu já aproveito, lançando sua pergunta com a dele, outra coisa que eu tenho que me preocupar, se eu estou trabalhando com o secularizado, com o ateu, com o intelectual, é estar muito bem embasado nas fontes que eu estou usando. Revista Time, Veja, nosso amiguinho, não são fontes científicas. Não estou falando isso, irmãos, porque tem muita empolgação às vezes, tem muita coisa. Darwin se retratou no leito de morte. Mentira! Agora, eu estava falando com o pessoal ali, né, aqui perto, aqui, eu gostaria de conhecer alguém que talvez me leva lá. Aqui perto você tem o Greendale. É Greendale, que tem a marca dos dinossauros com Green Rose. Aquelas marcas humanas são falsas. Aquelas pegadas humanas que estão lá são falsas. As dos dinossauros são reais, as humanas são falsas, foram falsificadas nos anos 60. Então a gente tem que cuidar. A NASA descobriu que tem um dia perdido no ciclo das estrelas. Já ouviram falar isso também? E no site aparece até o nome do camarada. É tudo mito. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se eu falar 1000 verdades para falar uma mentira, você quebra o que você está dizendo. E o Ron Wyatt mentiu muito. Ele mostrava documentos, tudo falso, tudo falso. Até hoje não temos nenhum indício real do achado da arca. E como eu falei os detalhes de um falso achado, em primeiro lugar, um falso achado arqueológico sempre é sensacionalista. Eu já escavei em Israel, já participei de escavações em Israel, no Sudão, na Jordânia, na Espanha. Nós sempre encontramos cacos de cerâmica, moeda, estatuetas, mas esses pseudo-arqueólogos geralmente encontram a arca do concerto, a arca de Noé, é a cadeira que sentou Jesus, sempre é isso. Eles não encontram coisa, a maioria dos arqueólogos estão encontrando coisas assim, eles estão encontrando os 10 mandamentos. Primeira coisa. Segundo, eles não são arqueólogos de fato. Eu estou falando de arqueologia aqui, mas eu tenho meu curso de arqueologia em Israel, tenho pós-doutorado na Índia e agora na USP. Geralmente é um dentista, como o Ron Wyatt, que é um anestesista. É um dentista, é um leigo. Um curioso. Um arqueologista. Não tem nenhuma universidade que endossa as pesquisas dele. Aliás, até para alimentação também, cuidado, tem muito raizeiro que passa nas igrejas também, que são perigosos. O sujeito não é médico, não é nutricionista, não é enfermeiro, não é nada de saúde, é apenas um raizeiro, e vem na igreja falando de saúde, que está umas bobagens aí que não tem nada a ver, e pode até colocar um processo sério na igreja. Então, cuidado. Quando eu era distrital, na minha igreja, raizeiro não falava. Quer falar de saúde? É raizeiro. Desculpa, é raizeiro. E ele fica ainda vendendo os livrinhos dele, as coisas dele, de igreja, dando consulta. Não é. E desculpa, se alguém aqui assim, eu não quero ofender. Você quer fazer esse trabalho? Então faça uma faculdade. Faça enfermagem, faça nutrição. Dê respaldo ao que você está falando. Dê respaldo. Para dar credibilidade. Senão você é um charlatão. Você não pode clinicar ninguém. Eu lembro da igreja passava um iridólogo lá, fazendo consulta nas igrejas lá, e deu um processo que ele quase matou uma menina lá. Então cuidado, irmãos. Tem que ter um CRM aí, sei lá, algum conselho regional. Mesma coisa. Tem alguma universidade que está publicando os artigos científicos que essa pessoa publica? Geralmente ele é diretor de uma ordem que ele é o presidente, a esposa é a secretária e o filho é o tesoureiro. Não tem nenhuma universidade que dá respaldo, ele não tem nenhum diploma da área, ele é um aventureiro. E ele sempre vem com sensacionalismo, falta de treinamento, e ele sempre, quando você pede as provas, é justamente o que o irmão descreveu. Ou ele vem com uma historinha que os soldados curdos, quando ele estava na Turquia, tomaram as fotos da Arca de Noé, ou então ele mostra esse tipo de foto, que um vê um cachorro, outro vê uma fumaça, outro vê uma coisa. Nós temos que ter firme a palavra de Deus e consubstanciar muito, porque Satanás pode. Eu vou até falar uma coisa, eu agradeci muito a sua pergunta, porque me deu a oportunidade de dar esse testemunho. Eu posso falar uma coisa para o irmão aqui de coração? A gente lida muitas vezes nas igrejas com problemas de dissidentes também, né? Gente que não acredita na Trindade, que não acredita em Ellen White. Pois eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu tenho, para mim, pior do que um dissidente se opondo à minha fé, é alguém que acredita no que eu creio, defendendo o que eu creio com argumento idiota.
Eu prefiro o ateu. Porque se o ateu está falando de evolucionismo, ele não crê como eu creio. Mas o meu irmão da escola batida, ele crê como eu creio, mas está defendendo o que eu creio com o argumento. Está falando que não pode entrar no cinema porque o anjo na porta. Ou uma vez eu ouvi alguém defendendo a guarda do sábado dizendo assim: há 3 dias de guarda na humanidade, não há? Quais são os 3 que a humanidade guarda? Você sabe? Sábado, domingo e a sexta-feira para os muçulmanos. Aí ele falou: pois é, na cruz do Calvário, no Calvário haviam 3 cruzes. Qual que era que tinha salvação? A do meio. Pois é, qual que é o dia correto? A do meio. É doído, viu? É doído ouvir alguém simpático com você dando argumentos assim para defender sua fé. Na verdade. Então, irmãos, desculpem se a resposta foi um pouco agressiva, não foi meu interesse. Por favor, não me interpretem mal. Mas eu acho que nós temos que ter ação doutrina. Eu agradeço muito do irmão ter feito essa pergunta, que eu tive a oportunidade desse testemunho. Tá bom? Quando alguém falar com você alguma coisa de decreto dominical, procure a fonte, a base. Eu tenho um livro escrito sobre arqueologia, mesmo sendo um livro popular, está cheio de notas de rodapé. De onde eu tirei aquilo ali, de onde que foi, das minhas pesquisas, tudo, tal. Por que eu estou buscando esse respaldo da USP? Para você saber que eu não estou sendo aqui no charlatão. Eu tenho que estar. Não sei se eu respondi bem a. Agora, só para dar o último detalhe sobre a África, para não ficar incompleta a minha resposta, eu tenho uma opinião que eu não posso provar. Quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, no 6º século a.C., ele destruiu o templo. E quando ele destruiu o templo, a tradição judaica, e Ellen White também diz isso no livro Patriarcas e Profetas e no livro História da Redenção, Ellen White diz que algumas mãos piedosas tomaram a arca e a esconderam para que Nabucodonosor não a levasse para Babilônia. Esconderam em algumas cavernas. E Ellen White diz que essa arca permanece intocada no seu local de repouso. A tradição judaica diz que uma dessas pessoas foi Jeremias. Onde seria esse local? Possivelmente, não pode ter sido para longe, porque a arca era um objeto sagrado para transportar, tinha que ter todo um cerimonial. Então, Nabucodonosor estava vindo, não dava para ser longe. Jerusalém é um queijo suíço. Há vários túneis ali que são fissuras naturais de cavernas e 80% delas não foram exploradas. Muitas delas estão debaixo de onde hoje há a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, Domo de la Roca, em Jerusalém. E nunca foram explorados. Eu tenho a impressão que a arca pode estar ali, em algum desses túneis nunca explorados. Por que não exploramos? Porque vai proclamar a Terceira Guerra Mundial. Vai mexer com o templo muçulmano, não dá. Será que Deus vai permitir que a arca seja encontrada? O único texto de Ellen White que fala sobre isso está no Seventh-day Adventist, o comentário bíblico adventista, Bible Commentary, no volume 7, quando ela, nas partes que ela comenta Apocalipse 11, 19, ela fala que a arca reaparecerá para testemunho das nações. Porém, a meu ver, dá a entender, até mostrei esse texto, já estava pensando lá, que ela está falando daquela aparição sobrenatural da arca no dia do céu. Eu entendo que é aquela. Mas tem gente que acha que é uma promessa que a arca vai ser descoberta. Seria interessante se fosse, né? Mas também será que ela viraria peça de museu? Porque vamos convir. Se já está na Bíblia que tem que guardar o sábado e o povo não guarda, será que eu achar a arca vai modificar alguma coisa? O mais importante do que os 10 mandamentos é o conteúdo deles. Isso eu já tenho no Êxodo 20. Muito bem, irmãos, muito obrigado. Acabou o tempo. Eu estourei demais aqui no horário. O coral tem que cantar, eu tenho que fazer entrevista e eu não quero cansar vocês.